Você é uma mulher multitarefas que executa diversas funções no seu dia a dia e quer aprender sobre liderança? Então, esse episódio é para você. Pega o seu café e vem bater um papo conosco. Logo depois Da vinheta. Oi, gurias, tudo jóia? Eu sou a Sabrina. E eu sou a Letícia e nós estamos aqui para um bate-papo simplesmente excelente. Hoje é o quê? Sobre o que a gente vai falar hoje? É um tema que eu amo demais. Amo demais. A gente ama todos, né? Esse aqui eu amo demais. E a gente tá em qual episódio, Lê? 9º episódio da primeira temporada, quase acabando a primeira temporada. E a gente já quer pedir para você deixar o seu comentário, dizendo aqui de onde você é, da onde você está nos acompanhando, dizendo aqui a frase desse episódio que você mais gostou, o que te chamou a atenção, e dando dicas de ideias de temas também, Bora né? Bora lá. Coloca aí da onde você é e deixa eu contar para vocês, nós estamos aqui em Porto Alegre, nossa capital amada gaúcha. Estamos aqui no nosso parceiro, patrocinador, Soul Produções. Uhul! Dália Soul! Nós amamos a Soul. Aproveita para dar uma olhadinha lá no Instagram, todos os serviços da Soul Produções, o nosso conteúdo lá no nosso Instagram, simplesmente excelente. Isso também aí. tem lá a marca da Soul em todos os cards, stories, vídeos, muito bom. E também a nossa querida parceira que nos maquia, nos deixa linda para esse episódio, para essa gravação, que é a Deia Volts Makeup. Vai estar aqui o Instagram dela, você segue ela lá, conheça o trabalho da Deia, eu tenho certeza que você vai amar. E sempre que precisar, chama ela lá, porque ela é uma maquiadora simplesmente excelente. Uau! Vamos lá? Vamos, bora. A gente tá sozinha aqui, Lê? Não, nós não estamos sozinhas. Nós estamos aqui simplesmente com uma doutora em liderança transformadora. Vamos bater palmas para Paula Togner. Seja muito bem-vinda. Olha só, ela é mestre em administração de empresas, palestrante e ativadora de propósitos, professora da BAC University. Isso aí. Consultora de negócios para o Sebrae, empresas de serviços há 20 anos e fundadora da Rede Brilhe e programa Hope Brasil. Que alegria, que honra te receber aqui, Paula. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Gurias, que honra estar aqui. Parabéns pelo programa, parabéns por essa marca linda, excelente. Eu tô muito feliz. Ai, e sei que vai ter muita coisa boa hoje para falar. Vai, porque a gente tá aqui com uma mulher simplesmente excelente, Exatamente. né, A gente falar sobre esse tema, que é o teu tema, assim, né? Que é esse tema de liderança para as mulheres que participam do Simplesmente Excelente, tem tudo a ver. Porque nós falamos aqui de mulheres que têm muitas tarefas, mulheres que se posicionam assim na vida, que entenderam que são mulheres cheias de potenciais, mulheres que podem servir a Deus com aquilo que elas carregam, podem servir a Deus na igreja, na família, no trabalho e onde mais elas precisarem ir, e que esse tema aí, liderança, é um tema muito presente. Então, acho que a gente poderia começar esse nosso papo aí contando um pouquinho da tua trajetória com esse tema, da onde que surgiu, o que tu já fez em relacionado à liderança. A gente sabe que tu é doutora nesse tema, mas como é que aconteceu tudo isso aí? Conta aí pra gente. Bom, gente, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que esse tema surgiu quando lá eu tinha meus 8 anos e comecei com meus vizinhos a fazer, eu contei aqui até, né? Fazer umas festinhas no fundo do prédio para ganhar dinheiro e comprar bala. Muito bom. Olha o empreendedorismo aí, né? Desde os 8 anos. E aí, a gente fazia umas festas com umas lonas assim, e o pessoal pagava em bala, porque eram os vizinhos, né? Muito e bom. aí, eu acho que fica aqui o primeiro conceito. Liderança, ela não é uma caixinha em nenhum organograma. Liderança é atitude. Uau! É posicionamento. Ei, toma essa. Anota aí, gurias. Liderança é atitude. Então, assim, se a gente for parar para pensar nos líderes da história... E, se vocês me permitem, posso começar aqui abrindo a Bíblia? Com certeza. É isso que a gente ama. Esse é o nosso manual de inspiração. Olha aqui aí. No SM. Paula,
acho que Fala é aí. legal a gente contextualizar nessa. A gente tem no Simplesmente Excelente 3 pilares, tá? Que é a espiritualidade bíblica, são os princípios da palavra para tudo que nós falamos e fazemos aqui. O desenvolvimento pessoal, porque nós acreditamos nesse crescimento, nesse avanço da mulher, que a gente pode estar cada vez melhor. A excelência diz respeito a isso, né? E a mentalidade, a transformação da mentalidade. E esse Excelente. tema. Liderança, ele perpassa todos esses, Perpassa né? tudo. É Ele isso está mesmo. dentro de desenvolvimento pessoal, mas a gente tem que aceitar aqui na mentalidade, vai passar pela palavra de Deus. É isso mesmo. Então, é Então- disso que a gente gosta. a E gente como ama vocês, a palavra. como vocês perguntaram, eu sei que não estamos falando diretamente, mas tudo é. Eu estava hoje de manhã pensando sobre isso, me lembrei de um texto de Êxodo 15. Então, contextualizando, o povo está saindo do Egito e, de repente, o povo se vê na frente do Mar Vermelho, atravessa e Miriam se levanta. A profecia 20, Êxodo 15, 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins Uau. e com danças. Ponto. Eita, Glória. Ou seja, uma atitude. Exatamente! Moisés não disse, Miriam, tu vai pegar e tu vai reunir todas as mulheres, vai fazer isso. E tanto é que a palavra de Deus chama ela profetisa, mas ela não tem declaração de nenhuma palavra profética. Ele chama ela por atitude profética. Uau. Muito bom. Então, liderança é isso, é a atitude. Uau, É na muito tua bom. casa, é na tua família, é no teu contexto. E se a gente for pensar nos líderes da história, da Bíblia e da história, aí a gente coloca Jesus, a gente coloca Martin Luther King, a gente coloca todos os líderes. Eles não tiveram caixinhas no organograma, ninguém instituiu eles como. Eles se levantaram. Não é um Como? cargo, não foi um cargo. Liderança não tem nada a ver com cargo, tem a ver com posição. Então, assim, a minha liderança começa quando eu era criança e resolvi que eu queria ganhar dinheiro. E aí eu juntei meus vizinhos e depois a gente juntou e fez um grupo de dança, eu e umas amigas. E a gente cantava e dançava. Então, assim, minha história de liderança começa com as primeiras vezes que Uau. eu me vi com a oportunidade de liderar. Isso é muito legal, sabe? Que eu pensei em 2 coisas agora aqui, trazendo um pouquinho da nossa vida pessoal, porque eu acho que isso é legal até para Identifica. essa mulher que está nos acompanhando, exatamente, entender que é com todo mundo assim, é exatamente isso, é a história lá dos 8 anos. Eu, alguns anos atrás, isso em 2014, eu acho que 2014, eu começo a ouvir sobre política. Lá dentro da igreja, eu ouço lá a minha pastora. E te chama atenção, né? Exatamente. Desperta o interesse. Que eu gostava muito, que eu admirava, tal, vou concorrer. E aí eu comecei a estudar sobre isso, assim, ver alguma coisa. Conheci da Maris Alves nessa época, assim, conheci, né, na televisão, ali no meu computador. Comecei a ouvir ela falar sobre isso e tal. Eu pensei assim, ninguém me pediu. Ninguém disse que eu teria que fazer. Vou reunir as mulheres da minha igreja, vou fazer um chá e vamos começar a falar de política. E Olha aí, exatamente Olha aí, o que eu é sobre fiz. isso. A gente se reunia e falava, era chá com bolacha. A gente não tinha isso recurso, a aí. gente não tinha nada. Assim, ó, gurias, olha só, vou comprar umas bolachas. Alguém pode fazer um chá? Não, eu faço. Deixa eu dizer, tá, vamos nos reunir aqui, vamos falar. E aí eu passava os vídeos, a gente batia um papo sobre aquilo. As mulheres ficaram enlouquecidas com aquele tema, e eu também, óbvio, né? Eu fui a primeira, né? A ficar, uau! E aí passava isso adiante. E o que a gente vai fazer? Não sei, a gente vai ter que, alguma coisa a gente vai ter que fazer. E ali a gente realmente começou a fazer alguma coisa, a falar com pessoas sobre isso, e aí começa o meu envolvimento com política, eu fui estudar depois isso e tal, por conta disso. Essa é uma história de liderança que eu queria contar, porque acho que tem tudo a ver. Quando as pessoas me perguntam assim, de onde é que começou essa história? Então, começou assim. Começou assim? Desse jeito. Começou E toda vez assim. que eu olho pra Paula, eu penso muito nisso, porque a Paula tá ali à frente da Rede Brilhe, a Paula tá ali à frente da Casa Hope, do projeto Hope Brasil. A Paula faz um monte de coisa, e aí você pergunta assim, tá, ela é pastora de qual igreja? Todo mundo pergunta isso. Ela é pastora de qual igreja? Não, de nenhuma. Uma mulher que entendeu o seu papel e seu está propósito. liderando inclusive pastoras, está à frente, porque foi o papel que tu entendeu que é o teu papel, a tua posição, e tu te colocou nesse lugar e teve uma atitude. Então, eu acho que é sobre isso. Às vezes a gente fica assim, mas quem é que vai me mandar fazer? Quem é que vai me dar a minha porção para eu poder liderar? Quem é que vai me dar essa oportunidade? A gente não é sobre isso, né? Sabe, eu não sei, me lembrei agora, a gente foi há 2 meses atrás para Israel, eu e meu esposo, e uma das cenas fortes, assim, para mim,
nós subimos a escadaria do templo, o segundo templo que foi destruído, subimos a escadaria lá. Quando nós estávamos no meio da escadaria, a líder da excursão falou assim: vocês estão subindo na escadaria que Jesus subia, os discípulos subiam e os apóstolos, né? Mas ela disse assim: mas parem para pensar no que eu acabei de falar. Jesus subia nessa escadaria porque ele não entrava pelo Santo dos Santos. Ele nunca foi considerado. Uau. Ele entrava aqui. Ele não precisou ser para ser quem ele era. Então, e liderança tem muito a ver com identidade. Porque se eu consigo entender, a gente não pode se sentir nem mais e nem menos do que aquilo que Deus fez para nós. Muito bom. Então, a autoridade que é delegada sobre Deus, as pessoas de Deus para ti, as pessoas percebem. E elas vão perceber. Então, a tua liderança vai fluir. Né? E tu que tá em casa, se as tuas vizinhas estão te chamando porque elas têm um problema no prédio, tu pode nos ajudar. Se tu tá com as mães dos coleguinhas dos filhos e ela tá te chamando, tu já exerce essa liderança. Não precisa que ninguém te diga. A única coisa é que a diferença é que quando nós conhecemos a nós mesmos, nós passamos a ser intencionais. Eu não vou deixar essa oportunidade passar assim. Passar batido. Eu vou aproveitar. Então, acho que a diferença de quando a gente começa a ter o entendimento é que, olha só, Deus me deu isso aí. Mas tem dos 8 anos, né? Eu tenho 52, dos 8 anos até os 52, teve a fase que eu achava que eu tava lá por acaso. Eu achava muitas vezes que eu tava lá por acaso. Até que eu entendi, não, só um pouquinho não é por acaso. E há muitos anos atrás, eu e meu marido recebemos uma palavra, né? Líderes de líderes. Uau, e até para ele foi assim, mestre de mestres. E a gente até esses dias estava lembrando disso, que naquela época que a gente recebeu a palavra, uau, então ele vai ser... apóstolo, bispo? Não, meu marido tá no mercado de trabalho. Engenheiro da computação. Isso tem tudo a ver com Simplesmente Excelente. Tudo a ver, porque é essa mulher que a gente quer alcançar também. Então, assim, eu sou palestrante, eu sou professora, mas carrego em mim, eu acho que... a gente estava falando essa semana, eu e outras pastoras do Conselho de Pastoras da Rede Brilho, no café, que a pastora Letícia faz parte. Amamos. Estávamos falando como é rico o que cada uma de nós carrega. Então, eu não consigo liderar em outros movimentos aonde eu não tenho esse chamado. Então, não é que eu vou ser líder em tudo. É que naquilo que eu carrego, naquilo que Deus me entregou, aquilo, Deus vai me usar. Exato. E eu posso estar sentada, né? Eu posso estar onde for. Deus vai te usar. Miriam, ninguém chamou ela. Não pode olhar antes. Não tem nenhuma... Ela simplesmente entendeu, ela se levantou, ela marcou a história. Porque as mulheres ali foram lembradas, porque as mulheres começaram a dançar e por conta disso... Davi dançou. Por conta disso, elas contaminaram, encheram o lugar. Então, eu acho que é sobre a gente entender que isso é Deus que está movendo. Muito lindo. Muito lindo. Então, quando a gente olha para a história de Miriam, até a gente ia te pedir, traz exemplos bíblicos de líderes, né, que marcaram a história, que fizeram a diferença. Então, liderança tem a ver com influência. Totalmente. Totalmente. Liderança é influência. Se tu tem pelo menos um dos contextos, alguns dos conceitos de liderança falam sobre isso. Liderança é influência. Se tu tem uma pessoa, pelo menos, que ela é inspirada por ti, influenciada por ti, tu já é um líder. Então, tem. E pensando em outras histórias, né? Noemi. Eu gosto também de Noemi. Noemi podia estar... Isso é uma história... Isso é um rema, anota aí, ó. Noemi podia não estar bem. Porque a tua liderança, ela não acontece quando tu tá super bem. Ela é
Tu foi levantada para isso. Antes da criação do mundo, Deus já colocou isso em ti. Já estava programada. Que coisa mais linda. Se Que tu tá lindo. mal ou se tu tá bem, não faz diferença. Tu continua sendo líder. Tu continua sendo líder. Sim. E tão interessante porque às vezes a gente vê líderes que não sabem usar o seu potencial, que elas carregam todo mundo pro lado ruim. Sim. Mas trazendo o conceito de Noemi não estava bem. Quando ela, e ela faz coisas de liderança muito interessantes. Quando ela fala para as noras dela, Dá destino. ela fala, o que ela fala? Continua comigo quem tá. Porque assim, ó, tu não precisa de um monte de gente contigo. Bah. Tu só precisa quem tem o mesmo DNA. Porque um monte de gente, vai ter muita gente no meio que vai te atrapalhar o caminho. Vai distrair, vai atrapalhar. Vai distrair porque não tem o mesmo DNA. Uhum. Não tem o mesmo propósito. Propósito é a chave da liderança. Uau. A pessoa tem que, para ficar contigo junto, ela tem que ter o mesmo propósito. Vocês podem ser completamente diferentes, mas vocês têm o mesmo propósito. Vocês estão buscando exatamente a mesma coisa. Então, a Noemi, ela faz essa peneira. Vou embora. Pra ver. Quem ficar é porque ficou pelo DNA. Quem ficar é porque foi pelo propósito. Nossa. É aquele momento do filtro, né? É o filtro. Tem fases da vida que acontece isso, né? E tem natural. que acontecer. Então, uma vai e uma fica. 50%. Meu time de Então duas quer ficou dizer uma. que Noemi tinha 2 lideradas. Tinha! Noemi tinha um Uau. time. Tinha 2. Então, essa mulher que tá nos ouvindo, talvez ela tá pensando assim: caramba, esse episódio não é pra mim, porque eu não sou líder. Na minha empresa eu não atuo como líder. Eu não tenho um cargo de liderança, de gestora. Mas, na verdade, liderança não é um cargo. Exatamente. E nem quantidade de pessoas. Eu não preciso ser líder de uma multidão. Eu até queria fazer essa pergunta. Se todas as pessoas são líderes, se isso é uma coisa nata, se isso é uma coisa que pode ser Construída, construído, como é que desenvolvida. funciona isso? Doutora, nos ajude com essa. Esta é a pergunta de $1 Milhão milhão de de dólares. Pega aí, meninas. Anota. Bora lá. Toda pessoa pode ser um líder. Toda pessoa pode se tornar um líder. Algumas pessoas já têm características de liderança. Boa. Mas todas as pessoas podem adquirir habilidades e características de liderança, sim. Ótimo. Então, assim, exemplo, né? Exemplo é foco. Ter o propósito claro. Voltando a Noemi, né? Então, ela faz uma peneira, fica com 50% do time. Das duas boa. lideradas, ela fica com uma. Ela fica com uma. Mas bora, vamos lá. Quer ficar? Porque essa tá de verdade. Essa tá de verdade. E ela faz um meio que pede pra sair, né? Sim. Pra ver se ela fica ou não fica. Olha aqui, não te garanto nada. Não tenho mais filho pra ti. Não quer voltar pra tua família, queridinha? Ela faz um pede pra sair que eu acho brilhante, assim. E aí, não, Ruth fica firme, né? Não, eu quero. Daí Ruth vem. Ela diz, então tá. Então eu vou te ensinar o que tu tem que fazer. Uau. E aí ela estabelece o propósito. O que é, quem tu é. Porque tudo ali, Boaz, ele era da família, ela tinha direito. Quando ela vai pra lá, tudo é extremamente intencional. E estratégico. E estratégico. Ela desenvolve um propósito perfeito. Deita, vai lá a cabeceira dele, fica lá e espera, te mostra presente, vai. Ela dá toda a estratégia. E mesmo triste, mesmo mal, mesmo tendo perdido toda a família, ela não deixa de ser líder. E essa parte de Noemi ainda não estava alegre, não. Porque a gente vê no final da história como ela se alegra com o resultado. Mas ela faz o que ela tem que fazer. Então, assim, às vezes a gente diz assim, mas eu não tô numa fase boa. Mas os dons e talentos que Deus te deu é para tu usar. Então, assim, não... Independente da estação, né? Independente da estação. E aí, Noemi, então, dá essa direção para ela. Ruth vê que dá certo e ela continua dando, eles se casam, ela ainda ajuda a criar o neto, que na verdade é o neto presente dela, e as vizinhas dela, porque o texto termina dizendo, elas viram a alegria, ela não só influenciou a vida dela, como ela influencia a vizinha, a atmosfera da comunidade. Quando as vizinhas dizem, olha ali, ela tá feliz agora. Uau. Que lindo. E ela pode compartilhar a gente. história dela.
Que lindo. Olha isso. Então, essa mulher que está nos assistindo, talvez ela é líder do filho. Ela influencia o filho. Então, mães que são líderes. Mas talvez tem mulheres aqui que podem influenciar uma cidade, uma nação. Uhum. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre olhar para essas mulheres que estão nos assistindo. Não é por acaso que elas estão aqui. Uhum. É porque elas têm uma missão de liderança. Uhum. Com certeza. Bom, vocês perguntam, porque se me deixar aqui, eu vou falar a tarde inteira. Eu tô curiosa pra saber quais são essas habilidades. Tá, depois eu tenho uma outra pergunta. Tá. Eu ia fazer uma outra, não é? Eu acho que a minha pergunta tem que ser antes da tua. Tá, Tem que ser tá antes bom. da tua. Amando. Excelente! Não, a minha pergunta tem que ser antes, porque ela vai dar uma base. Porque qual é a importância de liderar? Porque talvez tenha alguém nos acompanhando aqui e nem sabe a importância desse tema, não consegue entender a importância. Ou acho que não é pra ela. Porque, acho que não é pra ela, acho que faz não é uma coisa tão sentido. importante assim. Tá, mas isso aí vem, é o natural, isso é uma coisa que, sabe, vai acontecendo e tal. E aí, se acontecer pra mim, eu vejo o que eu faço, sabe? Uhum. Então, qual que é a importância pra uma mulher de saber liderar? Eu acho que uma das palavras-chave que eu diria nessa resposta é intencionalidade. Na verdade, se tu sabe que tu tá liderando, ou se tu não sabe, tu tá liderando. Então, assim, Sim. as tuas vizinhas já estão te perguntando. Uhum. As mães, as colegas já estão falando. É a mesma coisa que, não, sei lá, eu dizia assim, eu não gosto de morar nesse bairro, mas eu tô morando nesse bairro. Então, assim, é sobre intencionalidade. Liderança, como liderança não é uma caixinha no organograma, quem já está exercendo. Muito E bom. quem não se deu por conta está perdendo tempo. Eu ia dizer, vai perder a oportunidade por não entender. Então, assim, não é uma decisão necessariamente. Claro que em algumas esferas a gente tem esta decisão. Mas naturalmente não. Uma pessoa certo, voa com o Vai, microfone. vai, que eu já fiz várias vezes isso, tá tudo certo. Naturalmente, não é uma decisão que a gente toma. A gente já está influenciando. Então, é sobre quanto mais rápido eu me der por conta de que talvez, caramba, eu não estou aproveitando uma chance gigantesca para tomar atitudes e modificar a esfera aonde eu tô e fazer grandes transformações com o Senhor. Quanto mais rápido eu fizer isso, melhor, porque eu vou fazer mais intencionalmente. Então, esse seria um convite à reflexão, né? Convite à reflexão. Que esferas de influência eu já tenho na minha mão? Quem eu já estou influenciando? Não é sobre eu quero ser, eu já estou. Muito bom. Sai do natural e vai pro intencional, né? Isso aí. Porque naturalmente você já tá liderando. Já tá influenciando ou a sua família, ou o seu bairro, ou lá no seu trabalho, no setor que você trabalha, na faculdade. E dando até, sai- falou do trabalho, desculpa, mas um exemplo que eu gosto de dar, eu fiz um trabalho no Hospital Ernesto Dornelles, há uns 3 anos atrás, acho que 1.800 funcionários. Nós estávamos modificando o manual de atendimento ao cliente, algumas coisas assim. Então, nós fizemos um grupo Multidisciplinar? Multidisciplinar, muito obrigada. E nós trouxemos nesse grupo para criar esse novo manual. E aí a gente colocou, vamos trazer líderes da caixinha e líderes sem caixinha. Muito bom. Líderes sem caixinha, que se eles não sentarem junto com a gente, aquele setor não vai funcionar. Porque aquela pessoa é a mais influente daquele setor, mesmo que ela não seja líder. Então, nós trouxemos todos, porque sem eles não ia funcionar. Então, é sobre isso. Desculpa te interromper. Sabrina. Não, e é bem isso. Sai do natural e vai pro intencional. Então, você já tem um ambiente de influência. Explora isso com as habilidades que a gente já vai falar. E com aquilo que Deus já te deu, né? É sobre parar de dar desculpa também, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar. Tipo, tá, e quando que alguém vai me reconhecer como líder? Quando que alguém vai, assim, de uma forma formal, me colocar na caixinha? Né? Quando que isso vai acontecer? Porque enquanto não acontecer, eu não posso fazer. Eu não... Para, né? Tipo assim... Para com isso. Começa a verdadeiramente se posicionar e executar
o que você precisa executar, por mais que isso ainda não pareça assim que alguém precisa reconhecer. Não, você precisa entender quem você é. Isso está dentro do pilar do desenvolvimento pessoal, que é eu me autoconhecer, né? É eu realmente fazer essas reflexões e perceber, poxa, eu realmente influencio pessoas. Então, tem coisas que eu posso fazer, que vai ser para benefício de muitos, vai ser para benefício Exatamente. de... Né? E tem um detalhe, né? Quando você sai, então, de uma liderança natural, porque já somos líderes, para uma liderança intencional, o reconhecimento vai ser natural. Exatamente, muito bom. Então, essa caixinha aí que eu tô esperando, na verdade, ela só vai ser minha quando eu ser intencional sem ela. Exatamente, muito bom. Porque as pessoas vão ter que te chamar para isso aqui que já está acontecendo. Né? Eu estava numa reunião semana retrasada na prefeitura e foi muito interessante porque a gente estava lá com o secretário de Desenvolvimento Social. E assim, eu não estava no grupo que fazia parte, mas eu não tinha como estar no grupo porque eu faço parte. Como não estar no grupo porque eu faço parte. Então, assim, algumas pessoas que estavam ali estão fazendo, estão representando. Então, assim, não tem como a gente falar... É como, vamos falar sobre tal coisa e não chamar esta e esta e essa pessoa que já está fazendo. E é assim que o reconhecimento formal acontece. E não ao contrário. Tu não pode querer que crie uma caixinha para ti se no teu dia a dia tu tá parado esperando que isso aconteça. Porque é como a parábola dos talentos. Quem recebeu 1 e quem recebeu 5? O dono da terra, o dono daquele lugar, ele foi muito sábio. Só que se eu escondo aquele dom e aquele talento que eu tenho e não uso com a vizinha, não uso nessas oportunidades, tu não vai receber mais. Se tu não consegue ter uma boa influência e liderança nas 2, 3, 5 pessoas que tu tem, não queira ter para 1000. Eita. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Acho que agora cabe Posso chegar na minha pergunta? Legal. Já bora. entendemos a importância, já entendemos verdades aqui, até difíceis às vezes de aguentar, né? Tipo assim, você já lidera a criatura. Então, aceita esse teu lugar, seja intencional e vá viver os presentes que Deus tem, né? Amém. E aí a pergunta é, você falou sobre habilidades e características. Então, a pessoa que não é líder, não nasce já com essas habilidades, essas características, mas ela pode ter. Quais são elas, então? Quais são elas? Bom, até eu trouxe um resultado de uma pesquisa que eu estava lendo aqui. Daqui a pouco eu vou ler essa pesquisa, mas... um dos maiores desafios da liderança é relacionamento interpessoal. Gestão de pessoas. Eita. Sim. Então, assim... A habilidade interpessoal é chave. Né? E soft skills. Sim. Eu sou difícil de me relacionar. Eu falo... Assim, ó, eu vou deixar, não sei pra quem que é essa palavra. Eu falo mesmo. Tu fala mesmo, fala no chuveiro, querida. Porque tu tem que falar da maneira que o outro entenda. Sim. Pronto. Dica SE. Você fala mesmo, bom. fala no chuveiro. Fala no chuveiro. Muito Porque se tu bom. quer falar pra outra pessoa, fala de uma forma que ele entenda. Né? Eu tava me lembrando também, em João, fala de Jesus lavando os pés dos discípulos. Estava lendo esse texto também hoje da manhã. Jesus, depois que lava os pés do discípulo, ele diz... Vocês viram? Exatamente assim que termina. Vocês viram o que eu fiz? Agora vocês façam com as outras pessoas. Ele ensinou mostrando. Exemplo. Então, assim, ó, primeira é habilidade de comunicação, habilidade interpessoal. É fundamental. Se eu tenho problemas de relacionamento, eu vou ter que trabalhar isso. Grandes líderes foram demitidos. Na empresa do meu marido, eles demitiram um tempo atrás um gestor, ele fez doutorado na França, um cara super preparado, conceituado, mas ele era muito difícil. Ele botava mais medo do que inspiração. Liderança por pressão, por medo, né? Não dá. Então, assim... relacionamento interpessoal é muito importante. Habilidade de lidar com pessoas. Habilidade de lidar com pessoas. E para pessoas. lidar tem que conhecê-las, né?
conhecer sobre pessoas. Tem uma frase, acho que é do Simon, que fala que tudo são pessoas, né? Funcionários são pessoas, clientes são pessoas, amigos são pessoas. Então, se não entende de pessoas, não vai entender de negócios. Então, é uma frase que a gente usa bastante no mercado de trabalho. Tem que entender de pessoas. Eu estava lendo sobre um estudo da Global Culture, que foi de 2020, ele falando sobre 3 chaves para gestão de pessoas. Propósito, claro. Então, assim, uma das características importantes é eu ter muito claro meu propósito. Por que eu estou onde eu estou. O que eu quero com isso. Quer ver na prática? Qual que é o teu propósito, Paula? Inspirar pessoas. Ativadora de... Ativadora de propósito. Sim. A gente também tem muito claro o propósito do SE, né? Inspirar, capacitar mulheres a ter um estilo de vida simplesmente excelente. Então, estamos começando certo. Estamos começando certo. Então, assim, né? Eu ter foco. Isso é muito importante na liderança, eu saber o meu propósito. As pessoas não conseguem seguir alguém se elas não sabem, não entenderam para onde essa pessoa está indo. Então, 3, dentro do gestão de pessoas, porque eu falei de relacionamento interpessoal, gerenciamento de pessoas. Dentro do gestão de pessoas, propósito. A segundo, dentro de gestão de pessoas, conquista. Segundo este relatório. O que é conquista? Que as pessoas que estão contigo tenham possibilidades de conquistar também. Muito bom. Uau. Porque se eu ajudá-las a conquistarem e elas se sentirem, eu estou conseguindo, eu estou começando a gerar nelas a possibilidade de também replicar. Então, elas, não é assim, elas estão apenas me ajudando. Não, elas estão conquistando. Muito bom. O melhor líder é aquele que tu não sabe nem quem é. Quando tu vê um time. Que tá tão engajado, tão redondo. Tá todo mundo tão redondo. Alinhado. Quem é o líder? Quem é? Tá todo mundo tá tão engajado. funcionando. em sintonia. Mas assim, me dá assim uma... Né, a gente faz conferência assim, uma vez por ano, assim, as meninas, sabe? Me dá assim uma alegria ímpar. Tá lá fora e a coisa... Tá acontecendo. Tá acontecendo. Ai, isso é sensação de dever cumprido. Sim. Por quê? Porque eu sei que se alguma coisa está acontecendo e necessariamente precisando de mim, é porque ainda tem um probleminha. Né? Então, assim, porque o líder, ele precisa, Timóteo, inspira pessoas para que passe para outras pessoas. Então, a nossa liderança, ela precisa passar. Se para em mim é um problema. Então, assim, relacionamento interpessoal, mas dentro dessa caixinha de relacionamento interpessoal, como é que eu faço para andar com pessoas? Eu preciso ter um propósito claro do que eu quero. O segundo, eu preciso dar oportunidade para que elas tenham as suas conquistas, né? E o terceiro, dentro disso, relacionamento individual. Se eu tenho mais do que um, eu preciso tratar com cada um individualmente. E até essa pesquisa fala reunião 1 a 1. Muito bom. 1 a 1. As pessoas são diferentes, então nós vamos falar com elas de forma diferente. Singular. Próprio Jesus, maneira com que ele falava com João, maneira como ele falava com Pedro. Então, assim, ele não falava com todo mundo do mesmo jeito. Porque o entendimento pessoal não é do mesmo jeito. Então, não adianta tu dizer... Comunicação é assim, não adianta tu dizer... Eu falei, ela não entendeu. Se ela não entendeu... Não foi comunicação. Não foi comunicação. Porque não teve a retroalimentação. Eu preciso falar do jeito que ela entenda. Então, assim, não é sobre mim. É sobre a mensagem. É sobre ela poder receber e retroalimentar. Então, assim... Na comunicação, em relacionamento interpessoal, isso é muito importante. Essa pesquisa termina dizendo que se tu consegue fazer essas 3 coisas, a tua equipe fica 250% mais engajada em promover o teu negócio. Nossa, isso aí é muito bom, porque nós temos muitas mulheres que estão nos acompanhando, que são líderes no mercado de trabalho, outras que são líderes no seu ministério, né? Nós temos pastores que nos acompanham, mas também líderes locais, assim, né, que precisam entender isso. Então, a gente está falando de algo que é potencializador demais para a nossa liderança. Defina o teu propósito, deixa a pessoa conquistar também e tenha tempo de trabalhar com elas 1 a 1. Em termos de engajamento, quando elas têm esse ambiente, as pessoas do time ficam 845% mais engajadas. Uau. E sobre o que elas acham de ti,
elas passam 1.674% a mais de possibilidade de elas gostarem da tua Imagina. liderança. Quase 60% a menos de burnout. Bah. Em termos de times que... Então, assim, primeiro, relacionamento interpessoal, primeiro. Então, a gente tá falando de propósito, foco, relacionamento interpessoal. Então, características. A pessoa que sabe para onde ela vai. É importante o foco. Importante. Segundo, né, relacionamento interpessoal. Eu vou trazer... Aqui tem muitas características boas de liderança para citar, mas que... Quando aqui fala de conquista, eu procurar o melhor para o outro. Então, tem a ver com empatia. Sim. Tem a ver com não é sobre mim. Não é eu líder, eu tenho que Não. ganhar. É o ganha-ganha, é nós. É sobre nós. Por que não é? Porque assim, se eu estou aqui e eu percebi que eu tenho 2 pessoas que eu estou influenciando, o meu melhor ganho é que elas tenham tudo que elas precisam para que a gente consiga, seja lá o que for o objetivo que eu quero. Então, se eu olhar só para mim, eu tô bem e elas nem tanto. Então, um bom líder é perceber nelas o que elas precisam. O que eu posso... O líder é sobre o outro. A liderança transformadora, que foi o doutorado, ele é sobre dar as ferramentas para o outro. Muito bom. É Capacitar. sobre capacitar o outro. É sobre inspirar Desenvolver. o outro. Então, assim, John Maxwell fala, líder pináculo, líder nível 5, é aquele que tá grande parte do seu tempo só vendo o que os outros precisam. Não constrói mais nada. Só ajuda os líderes a alcançarem o que eles precisam. Muito bom. Então, assim, eu quero ser este líder pináculo, eu quero ser esse líder transformacional, eu quero ser... É sobre olhar ao redor de mim. Poxa, eu tenho 2 pessoas que eu já ajudo, mas tudo elas dependem de mim. Olha só, tem alguma coisa errada. O que elas têm? Essa aqui é muito boa nisso. Essa aqui tá fazendo isso. Então, essa empatia, esse olhar pelo próximo, eu preciso ter para ser um bom líder. Isso aí foram algumas diquinhas, assim. Boa. Uau. Eu lembrei, sabe de qual livro, Leia? A gente leu no Seminário Teológico Carisma, Liderança Corajosa. Olha aí, não li. E é um livro muito bom e fala sobre a visão. É do Bill... Do Johnson? Não Não lembro. sei. Do autor. Deixa eu pegar Mas aqui. Liderança Corajosa. Capinha amarela e tudo mais. Fala Me sobre a mostra aí. visão. Eu acho que você já me falou Pode desse ser, autor. Pode ser. Que eu acho que é justamente isso que tu trouxe, que é a questão E do alguns foco. Visão. Ou pra onde que eu tô indo. Porque como é que eu vou influenciar as pessoas a ser seguidores se eu também não sei pra onde eu vou? Então, eu preciso ter clareza do propósito, que é o foco, e tu trouxe essa visão. E aí, nesse livro, ele fala que o líder, ele precisa lembrar dessa visão. Precisa lembrar desse propósito. É como, né, trazer isso à memória das pessoas que ele está influenciando. Faz sentido isso? Então, terminando a pergunta anterior, então eu falei de algumas características, né? Empatia, relacionamento interpessoal, foco. Algumas, tem mais outras. Mas o foco, que aqui eu vou chamar de propósito... Olha, gente, se a gente pegar a literatura, assim, 10 livros falam, o melhor líder é aquele que tem um propósito claro e fala do propósito. Fala. Então, assim, a liderança é fundamental que as pessoas saibam o que nós estamos almejando, o que nós estamos buscando. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. De alguma forma, todas as palavras dele, ele deixava isso claro. É tão interessante que Jesus morreu pelos nossos pecados, com certeza, mas a morte fazia parte do estabelecer o reino de Deus. Se fosse só a morte, ele parava aí, mas ele ressuscitou e nos deixou aqui nessa terra. Então, assim, se a gente for olhar para os sermões, sempre fala, de alguma forma, estabelecer o reino e a sua justiça. Fala muito isso em várias formas, a Bíblia inteira fala sobre isso. A igreja fazendo esse papel, nós representando. Então, assim, tem uma mensagem única e clara. Precisa ter uma mensagem. Quando nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo e Deus pré-escolheu, a Sabrina vai estar naquela família, vai cumprir aquele propósito. Eu faço parte de um grande propósito. Se eu não sei, eu estou atrapalhando o propósito de Deus.
Porque ele é intencional. Quando ele fez o tabernáculo, era todos os detalhes. Deus é detalhista, intencional. Então, a gente não parar para pensar qual é a intencionalidade do meu dia, o que eu tô fazendo, o que eu carrego. O que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. Se eu passei por 3 lugares hoje, eu sei exatamente, como tu falou, minha função é ativar pessoas, não é outras. Então, eu tenho tantas outras que eu sei que eu não sou boa, eu vou fazer essa. Mas toda vez que alguém está junto comigo, precisa ter espaço para eu fazer isso. Então, eu já oro, né? Deus, o que eu vou falar naquela reunião? Já estava orando por vocês. Quem são as mulheres que vão estar ouvindo? É sobre isso. Então, o foco, eu saber qual é o meu foco, o que eu estou buscando aqui, o que eu vim trazer, o que eu vim carregar, eu acho que faz parte de reconhecer o que nós carregamos em Deus. E se nós não nos preocupamos com isso, tem algo errado. Exatamente. E aqui no Simplesmente Excelente, a gente o tempo inteiro tá provocando as meninas, tá levando reflexões. Depois de cada podcast, a gente, na comunidade SE, a gente manda exercícios, reflexões, justamente para trazer esses questionamentos. A gente precisa trazer isso em pauta para nós mesmas. Então, quando tu traz que liderança é influência, e essa mulher que está nos assistindo, ela tem um campo de influência em casa, ou no trabalho, ou na igreja, enfim, tem que ter inspiração, né? Porque como que eu vou influenciar sem inspiração? Sem motivação? Porque quando eu te olho, Paula, tu é uma referência para mim, como liderança. Mas brilha, sabe? É algo assim que tu chegou aqui nos bastidores, aí falando dos bastidores, ela já começou a dar ideias para nós, né, Lê? Do Simplesmente Excelente, é natural, uma coisa assim que transborda, né? E, nossa, olhar para ti, a gente já enxerga essa ativação, essa inspiração. E aí, talvez, tem mulheres desanimadas nos olhando aqui, mas acho que precisa disso, né? Desse brilho no olho. Me conta pra nós o segredo disso. Tá. Tá, 2 coisas. Mas obrigada por... Eu acho que duas coisas importantes, assim. Bom, primeiro eu vou falar sobre o brilho no olho, depois eu vou falar como é que vem a criatividade. Mas brilho no olho. A gente passa muito tempo fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer porque ganha mais dinheiro, porque alguém nos disse que era pra fazer. O que tu faria sem ganhar nada a tua vida toda? O que tu te sente no teu sweet spot, como dizem os americanos, né? No teu flow, naquele momento que tu diz, isso aqui é o que eu amo fazer. Tu tem que multiplicar isso, porque provavelmente é Deus que te deu isso. Então, o que Deus nos deu para fazer é natural. Quando nós não nos sentimos tão naturais, é porque tem vários outros lugares que a gente está fazendo que não é nosso. Olha aí um sinal, ó. Olha um sinal de identificar propósito, né? E a importância de se conhecer, né? Porque às vezes eu nem sei o que é isso, né? O que é isso que eu faço que eu poderia fazer sem ninguém me pagar nada. Poderia fazer a vida inteira. Né? Às vezes a gente não sabe porque a gente não para pra refletir, porque a gente não se avalia, a gente não para assim pra ter um momento, que dia bom. Mas por que será que esse dia foi bom? O que eu fiz que eu pensei que nossa, que dia bom, né? Então, às vezes falta isso. E uma das propostas do SE é realmente a gente... mulher, para aí. Vamos pensar um pouquinho. Olha pra tua vida, o que tu gosta, o que tu não gosta, né? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta de fazer pra descansar, por exemplo. Uma coisa tão simples, né? Que deveria estar na ponta da língua. A gente não sabe. Então, essa reflexão, esse olhar pra dentro, essa avaliação. Poxa, eu tô me sentindo feliz. Por quê? Por que eu tô me sentindo feliz? Nossa, hoje eu tive um dia ótimo no trabalho. Por quê? Né? As coisas que a gente faz, que fazem parte do nosso propósito, elas nos geram energia. E Bill Hendricks fala muito sobre isso. O problema é quando a gente passa 80% do nosso dia fazendo aquilo que não nos gera energia. Porque aí a gente está 4 horas trabalhando em algo que não nos gera energia, e quando não nos gera energia, drena energia. Uau. Aí suga. Suga. Então eu posso estar 4 horas fazendo algo que eu não gosto, que aquilo não é exatamente compatível com os dons que eu tenho, eu saio exausta. E quando eu estou 8, 10 horas
fazendo aquilo que eu amo fazer. Eu sou cheia de adrenalina. Cheio de ideia. Cheia de ideias. Agora, já aconteceu contigo de ter que, assim, de tu estar trabalhando em algo que drena a tua energia? Já aconteceu? Não, assim, ó. Todo mundo vai trabalhar em algo que drena a tua energia. Né? Dando um exemplo, eu sou professora, agora universitária, BAC, que eu me formei. Graças a Deus, eu tô com a oportunidade de ter 2 turmas lá. Então, eu tenho 2 turmas. Como eu sou um I alto, uma pessoa influenciadora, né? No DISC de comportamento. Então, assim, agitada. Imagina. Agitada. Colocar as notas, né? Fazer aquela parte matemática, assim, de nota de aluno, de fechar a gradezinha, de não Essa sei o parte quê. mais burocrática. Semana Que passada... nós Adoramos! Vai ter alguém aqui que tá olhando Que gosta. Com certeza, Que bom, que com bom. certeza. Que Deus abençoe que a bom. sua Meu vida. marido tá aqui, ó, gravando aqui. Ama isso. Ama isso. Então, assim, Então, semana passada... existe, gente. Existe. Semana passada eu tava fazendo isso, a parte, né, de fechamento. E eu tava até falando com meu marido assim, ai, eu ainda tenho mais não sei quantos alunos pra fechar essa grade, eu tava assim, e daí isso tu acaba tentando empurrar pra depois, Sim, mas não pode empurrar, porque tem Procrastina um prazo, pouquinho. mas não pode, também tem prazo. Então assim, todo mundo tem. Sim. O Isso que não pode é né? passar de 20%, Sim. segundo Bill Hendricks, de 20% do Boa, teu gostei dessa tempo conta. fazendo isso. Uhum. O problema é que... Então, assim, é normal a gente ter isso. É normal isso, porque isso faz parte da vida. Ó, minha mãe O problema é falava quando é o assim, ó, contrário. minha mãe dizia assim, ó, não dá... Passa 20%. Por quê? Só para terminar esse pensamento. Porque se o teu dia tem 80%, digamos, 100% daquilo que não é o teu chamado, tu acaba procurando trabalhos voluntários, outras tarefas para suprir aquilo. Sim. Porque Sim. na tua semana tu não consegue Sim. ser Muito suprido. Então, eu ia falar aqui que minha mãe dizia assim, ó, quem só faz o que quer não chega onde quer, né? Não, Exatamente não, isso. tua mãe tá certa. E eu fiz a pergunta porque quando a gente é criança, a gente não quer lavar louça, a gente não quer nada, Sim. né? Daquelas coisas. Daí minha mãe usava essa frase comigo. Mas eu fiz a pergunta porque, sim, a gente tá falando de fazer coisas que a gente ama, a gente tá falando de, vamos lá usar o nosso potencial dentro daquilo. E pode ser alguém dizendo, tá, mas é que elas não estão aqui dentro da minha casa. Ela não sabe que eu tenho que fazer isso, que hoje eu preciso fazer tal coisa. Mas é sobre um modelo de vida que a gente vai também se apropriando, que a gente vai modelando pra gente chegar nesse lugar onde eu faço aquilo. Eu não sei se tu entendeu onde eu quero chegar, pra que essa mulher não pense assim, cara, isso que elas estão falando não é pra mim não faz sentido, Sim, porque eu sim. não gosto de fazer isso e eu tenho que fazer. Esses dias até uma aluna, ela escreveu um documento, assim, para entregar um paper, como a gente chama, né? E ela tava num dia difícil, eu acho. A gente gosta de pensar assim, Tava num dia difícil. Aí ela falou no final do paper, né? Ela não falou, a professora disse, mas ela disse, disseram que a gente tem que fazer o que gosta. Mas a minha vida é difícil. E daí foi... Ela devia colocar num paper isso. E aí eu tive a oportunidade... Eu não descontei o paper, eu não descontei dela. Porque eu até brinquei com ela, disse assim, tu só não mostrou referência bibliográfica do teu argumento. Mas eu não descontei dela. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo comunicação na PUC era na cadeira de publicidade e propaganda, criatividade. Daí um professor colocou assim no mural. Alguém perguntou qual é a fórmula da criatividade. Ele disse 99% e 1%. Daí ele colocou 99% e 1%. 99% de transpiração e 1% de inspiração. Ele é muito a estudar, ralar e atrás, né? Então, assim, a vida da gente, a gente tem que fazer um monte de coisa para construir isso. E assim, eu sou cheia de ideias. Deus me deu cheio de ideias. Mas o problema é que se eu continuar com as ideias no vento, eu não vou sair do lugar. As minhas ideias precisam essa é uma ser sacada importante. canalizadas. Então, eu preciso do meu tempo
diário para construir. Eu sei o meu propósito, mas ideias ao vento não me levam A lugar nenhum. a lugar nenhum. As minhas ideias. Eu conheço muitos sonhadores que estão. E eles dizem que eles não têm tempo, né? E não tem tempo. Mas tu tem que fazer o tempo. Sim. Prioridade, foco. Então, as minhas ideias vão ter que todos os dias serem organizadas. Eu tenho a minha lista de tarefas. Todas as coisas que eu preciso fazer no dia, todas as coisas que eu preciso vencer na semana, todas as coisas que eu preciso vencer no mês. Eu tenho meus meses onde eu já decidi e defini. E para eu dar vazão para esse chamado, eu preciso construir junto. Muito eu preciso bom. trazer gente comigo que seja melhor do que eu e me ajude Boa. em todas as outras áreas que Muito eu não sou bom. tão boa. Olha, eu anotei várias coisas aqui, Lê. Eu tô impactada Eu com também. esse... É muita coisa pra gente falar, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, Paula. Porque, né? É muita coisa. Brilho no olho, então. O que nos chamou a atenção? A gente fez uma pesquisa, quase 200 mulheres responderam. Olha. E a palavra que mais gritou foi cansada e exausta. Mulheres multitarefas, nesse perfil aqui que a gente tá falando. E talvez esse cansado e exausto é porque 80% do teu tempo tá em coisas que você não gosta. Você não foi chamada pra fazer. Perfeito! E aí, Olha. aqui é esse espaço simplesmente excelente. De você identificar qual que é meu propósito. E porque aonde tá o nosso propósito, tá a nossa energia, tá nosso brilho no olho, tá a nossa motivação. Ô, Sá, que tempo que a gente tinha pra criar um simplesmente excelente? Sim. Engraçado, quando eu cheguei para os mais próximos, contando, olha, Letícia, a gente vai se unir para criar um projeto, um movimento, um propósito de influenciar mulheres, mas outra coisa? Tipo assim, como assim? Da onde tu vai tirar tempo? Eu digo, quando é o propósito da gente, é que nem tu trouxe na reflexão, se amanhã você, mulher, que tá nos assistindo, ficasse milionária, o que você não ia parar de fazer? Eu não ia parar de fazer isso aqui. A gente até É brincou, isso né, aí. Lê? A gente podia só fazer isso, né? Isso aí. Se comunicar com pessoas. Porque isso gera energia. Gera energia. Porque isso gera energia. Estudos mostram isso, isso gera energia. Então, assim, se a pessoa tá aqui cansada, exausta, na capa da gaita, como diz assim, é porque um monte de coisa que tu tá fazendo está drenando a tua energia. Sim, porque quando tu... Então, imagina eu, que as pessoas que já sou... A Merison que veio aqui, ela disse... 220. Esse dia tava 320, Paulo. 220. Mas, assim, tudo que eu faço, 80% das coisas que eu faço são congruentes com o propósito. Então, E aí gera paixão. Gera paixão. E se gera alguma energia. mulher tá nos acompanhando e diz, olha, minha vida é 80% fazendo o que eu não quero, na verdade é 90%, eu acho que é 99%, né? Então, construa a sua vida, construa o seu futuro, pense, reflita, o que eu posso fazer, qual é a pequena mudança que eu posso fazer Isso. hoje, qual é a pequena são mudança que eu posso pequenas fazer mudanças. até o final do ano, o que eu consigo fazer para melhorar isso aqui, porque não dá para passar o resto da vida desse jeito, né? Não dá para passar, eu preciso tomar essa decisão, né? Ninguém vai tomar por você, então chega de desculpa, né? Exatamente. Achei isso aqui fantástico. Muito bom. Incrível. Só para recapitular, então, as meninas aí que estão nos assistindo, liderança é atitude. Liderança não é cargo. Liderança é atitude. Liderança é posicionamento. É se posicionar nos lugares, ambientes que o Senhor te colocou. É ser influenciadora. Até nas atividades que a gente envia na comunidade, a gente diz, manda para uma amiga. Influencia essa amiga. Caminha Olha aí. junto com ela. Olha aí. Isso é influenciar, isso é Com liderar. É isso aí. É compartilhar o que você está aprendendo. E quando a gente compartilha, multiplica. Quando você estava falando sobre a liderança que engaja as pessoas começam a passar isso adiante, veio a palavra multiplicação. A liderança, ela multiplica. Acho que a liderança saudável é a que vai multiplicando, não depende mais de mim. Tá no outro e vai para outro, que vai para outro e vai para outro, né? Como é que o evangelho chegou até hoje? Sim. Jesus foi altamente... E ele poderia ter começado com 500. Ele começou com 12, por quê? Para ser mais intencional. Para que dali... Então, assim, começa pequeno mesmo. Começa pequeno, começa com 2 ou 3. Todas as transformações começaram com 1. Mas eu preciso mais... a gente sempre pensa grande, começa pequeno, tá? O contrário, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tô pensando, tô projetando algo incrível. Incrível, revolucionário. Eu digo, tá, mas como é que tu vai começar? Não, eu não vou começar agora porque eu preciso ter. Eu digo, não, né? Tu tem que começar. Sim, Amada, sai do campo tu tem das que começar. ideias. Sai do campo das ideias. Tu precisa, tu já relacionou o que tu precisa? Muitas vezes as pessoas me dizem, eu tenho um sonho, aquele sonho de fazer tudo isso.
Beleza, quanto tu precisa? Não sei. Então, tu só tem um sonho. Pois é. Muito bom. Muito bom. Aí eu anotei aqui também, lê 3 chaves: propósito, conquista e 1 a 1, né? Que é o que tu trouxe de Jesus também. Anotei os exemplos maravilhosos sobre Noemi, sobre Miriam. Caramba, muita coisa que eu anotei. E a gente nem terminou de fazer as perguntas, Não. né, Lê? Acho que só tem mais uma, né, que a gente precisa fazer Mas a pra gente precisa finalizar. fechar, né? Bora lá. Finalizar, que é o que é ser uma mulher simplesmente excelente pra ti, Paula Togni. Ai, olha, é ter certeza que eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu hoje digo para vocês assim, e vou trazer a experiência dessa ida para Israel. Chorei muito lá em Israel, porque a sensação que eu tinha era que, como Israel tem muito isso da guerra, dos ataques e tudo mais, a sensação que eu tinha era que a minha vida era numa Matrix, assim, e eu entrei pro outro lado, assim, descobri o que acontece, que eu tava num lado, mas tudo acontecia do outro lado, assim, na Matrix. E o que eu entendi foi... Gente, eu me importo com algumas coisas, mas existe algo muito grande aonde, se eu estou ali, é porque tem um propósito enorme. É como se fosse um quebra-cabeça de 5.000 peças que eu me encaixei ali, mas quanto mais rápido eu entender aonde que eu tenho que ser encaixada, melhor vai ser para a plenitude da concretização daquilo. Então, eu não quero viver mais nem um dia, nem um minuto, sem ter certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Muito bom, Então, né? para mim, ser simplesmente excelente é estar conectado com o Espírito Santo todos os dias. Quando eu saio de casa, ou quando eu vou em algum lugar, que palavra que eu vou levar ali? Eu vou na casa da vizinha, eu vou ter que orar antes. O que tu quer fazer? Porque tudo que eu preciso está em mim, tá? Deus já me deu, Jesus já fez. Ele não vai mandar o anjo. Ele já está contigo. Então, ser simplesmente excelente é ter uma vida com propósito. Uau. Muito bom. Uau, excelente. Mulher que está nos assistindo, ser uma mulher simplesmente excelente é ter uma vida com propósito. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, né? Paula, muito obrigada por esse tempo, né? Que precioso, né? Para nós que amamos o tema da liderança, nós que amamos e entendemos que Deus nos colocou em lugares para influenciar pessoas, lugares que a gente precisa se posicionar. Eu, muitas vezes, olhando para a tua vida, eu já opa, só um pouquinho. Como é que a Paula tá lá fazendo? O que eu tô pensando em fazer? Não, eu tenho que fazer também, sabe? Aquela coisa inspiracional que a Sabrina tava falando. Que possamos ser essas mulheres, né? Que possamos estar nesses lugares, que a gente possa assumir aquilo que Deus nos deu. Agora, tu falou uma frase que eu acho que eu vou ficar por muito tempo pensando, tudo que eu preciso já está em mim. Quando tu falou isso, isso mexeu aqui, sabe? É num lugarzinho aqui dentro que... Porque a gente sempre acha que precisa de outra coisa. A gente sempre acha que quando tiver tal coisa, não, já tá aqui, Deus já deu, já está sobre minha quando vida. a gente pensa em eternidade, aí eu não quero... Olha a hora. Não, pode Quando falar. a gente pensa em eternidade, uma vez eu tive uma visão sobre a eternidade. Uau. E nessa visão sobre a eternidade, era como se fosse um círculo de fogo e assim, rápido, que foi antes da Hope, que eu tava perguntando para Jesus, abro a Hope, não abro a Hope, abro a Hope, não abro a Hope. Eu entrei num tempo de jejum e eu tive aquela visão daquele círculo de fogo. E eu vi várias placas passando, e uma das placas foi a Hope. E quando eu vi a placa da Hope, a visão que Deus me deu foi, ela já existe. Uau. Tu que não abriu ela ainda. Ai. Não acessou, já tá ali. Ela já existe. A eternidade é e será, já existe. Então, Jesus não vai colocar, já está. Nós estamos acessando. Nós estamos ativando. Dorme com essa, Sabrina, dorme com essa. Pega essa aí, mulher, já está em você. Já está. Daí já eu foi entendi criado. que eu podia até demorar, mas estava lá, já está. Porque toda a eternidade já foi criada, nós estamos acessando. Por isso que Mateus diz, o que tu ligar vai ser ligado, porque já estava ligado, mas na hora que tu ligar acontece. É isso aí. É isso aí. Muito
muito bom. Então, né? O que a gente vai falar, né, Sabrina? @simplesmente excelente. Siga lá no Instagram. Acessa lá já a nossa bio. Faça parte da nossa comunidade. Bora, porque no vai WhatsApp. exercício sobre liderança. Exatamente, tem muita coisa boa lá, você precisa conhecer, você precisa saber, você vai acessar o nosso e-book, ele também é muita coisa boa pra você, mulher simplesmente excelente, você quer ocupar o seu lugar na sociedade, você que quer ser simplesmente excelente nas múltiplas tarefas que você executa, nós queremos estar contigo nessa caminhada, então a cada sábado nós estamos aí, indo pro final da primeira temporada, esse é o 9º episódio, nós teremos 10 episódios na primeira temporada, então acompanha um sábado sim, um sábado não, sabadão com S de... Simplesmente excelente. Meio-dia entra um episódio novo com esses temas assim que mexem com a gente, com convidadas mais do que especiais e você pode fazer parte de tudo isso. Então acessa lá o Simplesmente Excelente em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Instagram, em todos esses lugares aí nós queremos estar conectados com você. Meu Instagram, @souLeticiaSoares e... @SabrinaEvelyn. E a nossa querida Paula, como é que faz para as mulheres te encontrarem? Paula Togni, Togni, vai lá, conversa, se ficou inspirado. Tem muito assunto de liderança lá, tem? Tem assunto de propósito, liderança, isso aí, ó. mesmo. Vamos Se você fazer quiser- vamos fazer um de propósito com a Paula. É verdade, vamos fazer sim. E se você quiser a Paula palestrando, ministrando na sua empresa, na sua igreja, chama ela lá também, pode chamar o Simplesmente Excelente. Nós Bora! estamos aí Com para certeza. servir o reino de Deus, com a nossa vida aí, com o nosso propósito. Paula, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Foi demais, gurias. foi Que demais. projeto lindo. Amém. Ai, a gente fica feliz. Porque vocês estão ativando pessoas, né? Aê! Deus é bom. A gente ama fazer isso, Vocês falar estão sobre essas cumprindo o coisas. propósito de Deus na Terra. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Muito obrigada Amém. mesmo. E fica o nosso tchau ali na câmera do meio. Um beijo, gurias. Beijo, Até meninas mais. SE!